Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao projeto Menos Sintomas. Esse projeto que tem como objetivo fazer com que você reconheça os sintomas da ansiedade e assim você possa estar se sentindo mais calmo, tranquilo e alegre, tá bom? Vamos aí com o tema de hoje, tá? Um sintoma para você diminuir e para que você se sinta mais calmo. Esse é o nervosismo. Hoje a gente vai falar dele, tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver aqui o negócio. Tá, certinho. Bom, então vamos lá, gente. O nervosismo. O que é o nervosismo, né, gente? O nervosismo é uma coisa assim, quando as pessoas. Vocês já ouviram falar daquela expressão lá, tô com nervos à flor da pele, né? A pessoa ela tá muito estressada, muito nervosa. Então o nervosismo ela pode ser algo que é acumulativo, né? A pessoa ela vai sentindo as coisas no dia a dia, ela vai passando dos limites dela e daí realmente os nervos ficam à flor da pele, né? Ninguém é de ferro para estar camuflando tudo, para estar com sangue de barata, né? Então isso daí é algo que faz muito sentido pra gente, né? E como que a gente chega nesse nervosismo, né? Às vezes pode ser porque a gente está ligando para muita coisa que por vezes não, assim, às vezes não precisava a gente dar tanta bola, né? E a gente fica acumulando aquilo, fica acumulando uma coisinha daqui, pega uma coisinha dali e vai juntando tudo e a gente acaba ficando nervoso. E por fim a gente nem precisava de tanto nervosismo assim. Às vezes pode ser também que a gente está muito estressado, né? Por conta do acúmulo de funções que a gente está fazendo, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e a gente acaba ficando nervoso com isso, ou alguma situação que a gente está passando ou a gente vai passar, isso daí já é uma coisa mais real. Então a gente tem que saber dosar isso daí, quando é real ainda, né? Porque aquele nervosismo tem aquilo lá tem um porquê que está acontecendo, né? Aquele nervosismo, uma situação que você está passando, mas aquela situação vai passar, tá? E também tem o nervosismo que é da ansiedade, né? A pessoa ela fica muito tensa por causa da ansiedade, muitas dores no corpo ao mesmo tempo, aqueles pensamentos acelerados, aquela insônia, né, que não deixa a pessoa ter um sono de qualidade. Outro dia ela tá um prego, ela se sente um bagaço, assim, digamos, e aquilo lá vai acumulando tudo para a pessoa e vai desgastando ela e ela fica realmente nervosa com tudo isso, né? Quem não fica, né, passando por uma situação dessa? Então, isso daí tudo pode dar englobando o nervosismo, tá bom? Como que a ansiedade pode causar nervosismo, né, gente? Então, a gente fica pensando assim, como? Né? Vamos supor uma situação. Estamos, né, às vezes, sentindo ansiedade, às vezes sabemos que é os sintomas que a gente está sentindo, e vamos, né, passando a bola para frente. Outras vezes a gente não sabe que é ansiedade e aquilo lá passa tudo despercebido e suponhamos que os sintomas vão juntando, né? Primeiro começa um pequeno estresse no serviço, depois começa um estresse em casa, depois começa um estresse nas coisas que a gente tem que fazer e por fim não fica conseguindo, e esse estresse vai ficando cada vez maior, a gente vai explodindo mais fácil, a gente vai pegando birra de qualquer coisa, o mau humor da gente já daí fica uma coisa assim meio que incontrolável, as pessoas podem até estar fugindo da gente por causa desse mau humor, né? Quem gosta de alguém mal-humorado por perto? Então é uma coisa assim que a gente tem que sempre estar reparando, sempre tem que estar prestando atenção. E daí tudo isso pode acarretar por causa da ansiedade. Ela vai acarretando
né, ela vai se acumulando, isso daí ela acumula e faz com que os sintomas dela ficam mais evidentes, e daí isso daí tudo ficando evidente, a pessoa fica cada vez mais nervosa com tudo aquilo, né? A situação fica, os nervos à flor da pele, como a gente disse, e é uma situação difícil mesmo para a pessoa, né? Então, ela tem que estar prestando muita atenção nela, nos sintomas que estão ocorrendo com ela, se ela está passando por uma situação que realmente é estressante. Então, é bom ficar muito de olho na nossa ansiedade, porque ela pode estar causando, sim, nosso nervosismo através dos seus sintomas, tá? E por isso é muito importante você estar sabendo disso, né? Porque às vezes a pessoa ela tá nervosa e não sabe, as pessoas ao redor dela podem estar notando e ela não, né? E depois alguém chega para ela e fala e ela fica muito brava, ou ninguém chega para ela porque ela tem um temperamento um pouco explosivo e tá mais ainda, e aquilo lá vai virando um ciclo vicioso. Aí a pessoa vai chegando aquele nervosismo e pode até dar algum problema cardíaco na pessoa ou outro tipo de problema, porque aquilo lá vai se ajuntando, vai ficando cada vez mais pior a situação para ela, né? Vai ficando muito mais desgastante, o nosso corpo pode até não aguentar, né? Então é muito importante a gente estar bem de olho nisso para estar evitando que esse nervosismo da gente fique de uma maneira muito desequilibrada, tá? E também ela pode começar a agir por impulsividade. O que é isso? A pessoa, ela faz o que dá na telha, ela fala o que vem na mente, né? E às vezes esse nervosismo dela já está acompanhando ela faz algum tempo e ela acha que é assim e na verdade ela não é, ela é assim por causa do nervosismo dela e ela acha que faz parte da personalidade dela, às vezes não, às vezes ela pode estar se controlando melhor. E esse agir por impulsividade pode trazer muito malefício para ela, né? Ela pode estar perdendo amizades, relacionamentos, né? Oportunidades de emprego, né? Ela pode estar brigando com muita gente sem necessidade nenhuma. Então, esse nervosismo que a pessoa pode ter assim um temperamento mais explosivo, né? Uma personalidade assim mais reativa, nada de errado com isso. O problema aqui que a gente está abordando é que quando a pessoa chega e fica muito reativa a tudo, então ela acaba se estressando mais fácil, né? Ela acaba agindo e nem pensa com aquilo, porque pode ser que aquele nervosismo para ela seja algo comum e ela já está explodindo há muito tempo. E essa explosão faz com que ela talvez não se sinta muito bem, se ela se sinta melhor por dentro, porque ela consegue tirar tudo aquilo lá de dentro dela e jogar para fora. Mas também tem as reações, né? Tem as consequências do lado de fora. Então, por isso que é tão importante a gente estar controlando esse nervosismo, porque é algo que pode ser benéfico, maléfico, né? Digamos, para a pessoa. Às vezes ela aprendeu a lidar com esse nervosismo jogando tudo para fora e não contendo nada para ela, mas tem as consequências também do mundo real, né? A pessoa, se ela jogar tudo, aquela carga em todos que estão ao redor, né? Então ela vai ficando cada vez mais sem opções, às vezes sem opções de vínculo social, sem opções ela pode estar desperdiçando várias oportunidades que ela poderia ter para fazer novas amizades, novos relacionamentos, novas
novas oportunidades de emprego, de carreira, isso daí pode estar afetando muito ela, mesmo que não transpareça, né? Porque está tão automático para ela que talvez ela não esteja enxergando sobre isso, tá? E qual que é o efeito colateral que você pode estar tendo de bom se você saber controlar, amenizar ou mesmo diminuir muito o seu nervosismo? Primeiramente, que você fica menos estressado, né? E isso daí é muito bom, por causa que daí você não tem um nível de cortisol alto no corpo, que é a substância que, quando a pessoa está estressada, ela tem essas reações, né? Ele aumenta. E a vida da pessoa melhora, tanto mentalmente, emocionalmente, como fisicamente também, porque o estresse ele desgasta muito o corpo. A pessoa assim, ela se sente cansada, ela se sente derrubada. Às vezes é por causa desse estresse intenso que ela está sentindo por dentro. Então, ela sabendo lidar com o nervosismo, o estresse dela pode baixar muito, de maneira muito considerável mesmo. E assim ela pode também ficar menos ansiosa, porque quanto menos estresse ela tem, menos ansiedade também ela vai ter. Porque o estresse e a ansiedade é algo bem relacionado, assim, sabe? Bem junto, eles são bem conectados. Então, a pessoa ela diminuindo uma coisa, que é o estresse, ela pode diminuir outra coisa, que é a ansiedade. Ela pode diminuir as duas coisas daí, porque uma auxilia a outra, uma está relacionada com a outra, tá? Eu vou contar a história de um paciente, ex-paciente meu, que eu tinha, né? Ele chegou na primeira sessão e qual que era a queixa dele? A queixa dele é que ele estava muito... que ele queria melhorar o humor dele, que ele queria melhorar o estresse dele. Ele chegou falando assim que por causa do estresse dele, ele perdeu um emprego muito bom que ele tinha. E daí ele estava levando, né, a vida, mas as coisas não estavam dando certo para ele, por causa que ele ia ter uma oportunidade grande lá no emprego dele e ele estava levando isso a ferro e fogo. Ele sempre foi explosivo, ele sempre não tinha aquela pessoa que não tem papas na língua. E ele chegava falando mesmo e doa quem doer, né? Então, isso daí ele foi criando muita inimizade no emprego que ele estava, ele teve muita coisa ruim, né? Que ele podia ter evitado, né? E ele podia ter mantido o emprego, que eu não sei se ele ia subir de cargo ou se ele já tinha subido e não deu muito certo. Mas enfim, ele foi mandado embora por causa disso, por causa desse comportamento explosivo dele, né? E daí, com o tempo, né, com a terapia que a gente foi fazendo, ele viu que aquele comportamento dele era a essência dele, a personalidade dele. Isso daí não tem como mudar. Mas tem uma coisa para se controlar, né? No outro serviço que ele conseguiu, ainda bem que ele conseguiu logo após um outro serviço, e o comportamento dele a gente instruiu para ser um pouco mais diferente, né? Porque meio que ele queria controlar situações que ele não tinha controle, porque ele não era o líder lá. Mas por mais que ele estivesse certo na situação que ele mostrou, que ele tinha umas ideias, né? Aquele modo reativo dele também desenvolveu muito a criatividade dele, pelo jeito. Ele não podia fazer nada, por causa que ele era um funcionário lá e tinha várias pessoas acima dele. Então, a gente foi treinando aquilo lá, que era o quê? Que era que a gente não tem controle de tudo, que a gente não precisa se estressar por tudo, que a gente não precisa abraçar o mundo, né? E isso daí foi às vezes confrontando com ele, mas em outras vezes foi algo que estava fazendo sentido para ele. Ele estava ficando cada vez menos nervoso,
no serviço. Ele estava fazendo mais amizades, aquele modo reativo dele, que ele era conhecido como ranzinza, ele estava melhorando, né? Mas ele não deixou de ser ele. Ele só ajustou algumas partes e associou algumas partes do nervosismo dele que não fazia sentido para ele estar tendo, né? Então, e como que ele fazia isso? A gente conversou, a gente estava se falando tudo, ele falou, o que você pode estar fazendo? Quando ele subia, né, o nervosismo dele, ele pegava, nossa, ó, subia aqui, a vontade de falar, ele pegava e subia lá no refeitório, dava uma volta e depois ele voltava e estava tudo bem, né? E o que a gente pode tirar disso daí? Porque às vezes, quando a gente se retira da situação, por exemplo, aqui está a situação e aqui está a pessoa. Quando a gente se distancia da situação, a gente pode ficar mais atento que às vezes não é necessário ter certas atitudes, algumas palavras. A gente pode evitar muita briga, muito desentendimento quando a gente se afasta da situação, respira e depois volta. Porque o nervosismo também, ele nos leva à raiva, né? Ele está super relacionado, a raiva e o nervosismo. E quando a gente está com raiva, a gente fala por impulso, não pensa direito e vai soltando os cachorros. Isso daí pode ser algo, a gente pode ter assim, atitudes que podem podem ter malefícios irreparáveis, digamos. Por isso que eu contei essa história dele, por causa que o que eu queria chegar ao ponto é que o nervosismo, por mais que você tenha um temperamento mais estressado, algo mais explosivo, um temperamento mais, digamos assim, mais reativo, você pode estar controlando tudo isso, né? E o nervosismo, então, é algo controlável, não é algo que faz parte da sua personalidade, tá? Ele é um comportamento, tá? Grava bem isso, ele é um hábito, ele é um comportamento. Então, a pessoa que tá com nervosismo assim, muito, muito alto, tem como tá reduzindo sim, né? Isso não é algo imutável não, que a pessoa cresce com ela e morre com ela. Isso daí é algo que ela pode aprender a estar controlando, tá? Lembrei também agora de outra situação de uma amiga minha, né, que ela era muito reativa também com o namorado dela, né? Ela não pensava, chegava falando e não tava nem aí, né? Não é bem assim. Mas ela era muito impulsiva nessas partes, né? Comportamento assim, bem nervoso que ela tinha, até essa parte eu não conhecia dela. E daí o que ela fez? Ela começou também a fazer meditação. Aí ela começou a pensar antes de falar, né? A ver como ela poderia agir. Ela não agia e depois pensava. Primeiro, depois ela trocou, inverteu as posições dela. Primeiro ela pensava e depois agia, né? E tudo isso ela conseguiu fazendo como? Ela conseguiu pela meditação, né? E porque a meditação é algo que faz a gente reparar muito na gente. Então a gente vê como que tá nossas emoções, no autocontrole, como que as situações estão afetando a gente, alguns sintomas da ansiedade. Por isso que é muito importante fazer meditação, que a gente tem um autoconhecimento muito maior da gente mesmo. Então ela começou a fazer isso e ela começou a ter um relacionamento melhor com o namorado dela. E hoje em dia ela nem briga tanto assim com ele, porque ela tá mais calma e ela tá mais pensativa, né? Ela não tá uma pessoa reativa. Ela pensa antes de agir, né? Esse negócio também, às vezes, de pessoa muito, muito calma, né? A gente pode pensar uma pessoa mole, uma pessoa que não tem iniciativa.
a gente pode ter várias associações meio que ruins com uma pessoa mais calma, né? Mas não é bem assim, não é por aí. Por causa que, às vezes, uma pessoa muito nervosa, que acha que está mostrando produtividade, na verdade ela está sendo improdutiva com ela mesma e também com os que estão ao redor dela. Então é muito difícil a pessoa ficar perto de uma pessoa dessa, né? E a pessoa render realmente, porque ela pode ficar também facilmente doente, né? Por causa que ela tá com o nervosismo lá em cima. Imagina o pico de estresse que ela não tá também, e também ela pode tá atrapalhando tanto os outros como tá atrapalhando ela. Então, não precisa mudar seu jeito de ver as coisas, sua ansiedade, né? Mas o importante é você ver como que aquilo tá atrapalhando você. Como que tá atrapalhando a sua vida, esse nervosismo, né? Você tá muito irritado? Você tá irritando muito o seu marido? Você tem certeza que você tá sendo uma pessoa legal com quem tá na sua casa? Você está estressando seus filhos? E o que você está fazendo com esse comportamento que está trazendo malefícios para você? Tem como você ser eficiente, tem como você ser uma pessoa ativa e sem ser nervosa, né? Uma coisa não está relacionada à outra. A gente pode ser calmo e ser super produtivo também, tá? Às vezes a gente tem que pensar muito bem o que é ser enérgico e o que é ser nervoso. São duas coisas diferentes, né? Enérgico é uma pessoa que tem pulso firme, né? Que sabe falar sim, que sabe falar não. Isso daí é um comportamento que a gente pode estar aprendendo com a vida. Agora, uma pessoa nervosa, né? É uma pessoa assim que ela repele, infelizmente, os outros e muitas oportunidades. E fora que aumenta a ansiedade da pessoa também, vai a mil, e a pessoa pode ficar muito ruim com essa situação, falando em modo de saúde, tanto saúde emocional como psicológica, né? Você pode estar se perguntando, então, para essas situações, você pode estar falando, tá, agora eu sei que eu sou nervoso, eu sei que eu tenho que mudar, tá tudo bem, mas o que eu posso estar fazendo para estar virando tudo isso? Você pode estar vendo pela sua... refletindo com você mesmo, que eu acho muito bom esse grau de reflexão. O que você pode estar fazendo para estar sendo menos ansioso? Menos ansioso não, menos nervoso, no caso. O que te deixa nervoso? O que faz você ficar nesse estado de nervosismo? Primeiro, você pensa o que faz você ficar nervoso, né? É uma situação, um pensamento, é um jeito que você se trata, é o jeito que o outro te trata. O que faz você ficar nervoso? Depois você pensa que pensamentos deixam você nervoso, né? Você pensa no quê? Você está pensando na prova da faculdade, você está pensando em casa, você está pensando nos seus filhos, você está pensando no seu marido, você está pensando no emprego. O que você está pensando que te deixa muito nervoso daí, tá? E que sintomas também, isso daí é muito importante estar sabendo, que sintomas que te deixam tão nervoso assim. Será que a pessoa começa a sentir que a bochecha assim está meio corada, ela começa a suar, né? Por que é importante você estar vendo isso? Por causa que quando você vê, quando você está ficando nervoso, você já pode identificar. Aí você para, pensa, fala, opa, agora eu estou ficando nervoso, então eu tenho que fazer alguma coisa. E você vai atrás de alguma coisa para realmente estar fazendo. E daí, você já identificando isso, fica muito mais fácil para você estar enfrentando esse seu nervosismo, né? Quando você tem clareza do que você está enfrentando, fica muito mais fácil para você tá digerindo tudo isso, né? Isso daí é uma forma
também muito eficaz. Você está digerindo as coisas aos poucos, né? Primeiro você vê os seus sintomas, que sintoma que você está tendo com esse nervosismo. Depois você vê que situação, o pensamento ou algo que te deixou assim, algo que alguém falou, algo que você pensou de si mesmo. Tem N razões para você ficar nervoso, tá? E o que você acha também que você pode estar evitando esse nervosismo, né? O que você acha que você pode estar fazendo na hora? Como eu disse lá, o meu paciente, meu ex-paciente, ele chegava, dava uma volta na empresa e depois ele voltava, a situação já era outra, né? E o que você pode estar fazendo, né? Você pode, por exemplo, lavar o seu carro, lavar sua moto, se descontar aquele nervoso, porque a gente fica com gás, né, quando está nervoso. E a gente tem que expelir ele rapidamente. E você fazendo alguma atividade física, alguma coisa, será que você não pode estar meio que amenizando, expulsando esse nervosismo seu? De uma forma assim mais efetiva e rápida, né? E às vezes você pode estar jogando, sei lá, um joguinho no celular. Tô dando só ideia aqui, né? Você tem que ver o que funciona realmente para você. Conversando com outra pessoa, mesmo que for no WhatsApp, né? Porque pessoalmente, se a pessoa, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas em tempo de pandemia a gente tem que evitar. Mas entrando em contato com outra pessoa, será que isso daí não melhora também, esse nervosismo seu? Então, a gente tem que estar vendo tudo isso, tá? Então, vamos revisar a aula aqui de hoje, né? A gente falou o que é nervosismo, né? A gente falou assim que nervosismo é aquele grau que a gente sente tudo, a flor da pele, que tudo pode estar irritando a gente, que tudo está fazendo mal para a gente está num pico de estresse muito grande e aquele pico de estresse pode ser aprendido. Aquilo lá pode ser, o nervosismo então pode ser um hábito que você está fazendo e esse hábito pode ser desaprendido também. Não pode, às vezes não é de uma hora para outra, mas pode estar acontecendo isso sim, tá bom? A gente falou porque como a ansiedade causa o nervosismo, né? Como a ansiedade pode fazer com que você cause nervosismo para você mesmo, porque a ansiedade já faz o indivíduo, a pessoa, ficar de uma maneira muito acelerada. E ela ficando bem acelerada, ela pode estar causando mais facilmente o estresse. E ela causando facilmente o estresse, ela pode ficar mais nervosa. Então, é meio que por aí que a ansiedade pode estar causando nervosismo. A pessoa fica mais estressada e tem alguns sintomas que podem estar vindo junto com esse estresse aí da ansiedade. E isso pode estar fazendo muito mal para a pessoa e assim ela acaba desenvolvendo o nervosismo, achando que é uma coisa normal, porém não é, né? Pode ser alguma coisa aprendida. Às vezes também é uma questão importante para falar também, que ela pode ter aprendido em casa sobre esse tal nervosismo, né? Às vezes ela vê o pai dela muito nervoso, a mãe dela muito nervosa, e ela aprendeu aquilo desde criança, ela pode achar que aquilo lá é normal. E pode ser até normal, pode ser comum, mas é uma coisa que vai fazer muito mal para ela no decorrer da vida dela, e ela pode arranjar muita confusão por causa disso, né? E a gente falou como é importante você saber sobre o nervosismo, né? Porque às vezes você está nervoso e nem sabe que você está nervoso. Então é muito importante você estar olhando para dentro, vendo o que está te fazendo ficar nervoso, o que você pode estar fazendo para tirar esse nervosismo, né? Diminuir e estar ficando menos nervoso com as situações. Então é muito importante você fazer isso. As pessoas às vezes sabem que estão nervosas, mas meio que empurram, né, para baixo do tapete. Isso daí é muito mal, faz muito mal para ela, porque ela pode começar a agir por impulsividade, e a impulsividade dela pode levar a fim de relacionamentos, a fim de amizades, ela pode levar a fim de muitas oportunidades boas
que ela estava, porque nervosismo é uma energia, né? É uma coisa que dificilmente a gente pode estar lidando com a outra pessoa que é muito nervosa, então acabam se evitando pessoas assim. E ela saindo de perto da pessoa, ela pode estar ficando muito ruim, né? Ela pode, nossa, o que está de errado comigo? Se ela não sabe que ela tem esse nervosismo, né? E a pessoa fica se perguntando, se martirizando por causa de tudo isso. Oi, Sinara, boa noite, tudo bem, amiga? A gente falou também quais são os efeitos colaterais, né, que isso gera. Os efeitos colaterais, bom, se você sabe o seu nervosismo, se você sabe controlá-lo, se você sabe quando está nervoso ou não, você pode ficar menos estressado e, consequentemente, menos ansioso por causa disso também. E a gente falou aqui para você estar já aplicando na sua vida uns conceitos, né, um exercício para você estar achando a base desse nervosismo que você tem. O que você acha que está te deixando com esse grau de nervosismo mais aflorado? O que você está pensando que esse grau de nervosismo está aumentando muito? Quais situações que esse grau está fazendo você ficar cada vez mais nervoso? O que você pode estar fazendo para ficar cada vez menos nervoso, né? Então, isso daí você pode estar se perguntando e até você pode também estar escrevendo. Isso daí é muito importante também, porque quando a gente coloca para fora as coisas tomam forma, fica mais fácil daí de lidar com elas. Tá bom, gente? E é isso daí que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, tchau e até mais. Oi, Morica. É Morica? Oi, boa noite. Tô indo já, viu? Tchau. Tudo de bom para vocês.